Amém, queridos? No nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo, ele possa usar a minha vida nesse momento sem reservas. Eu estava, desde ontem, caminhando em espírito mesmo, caminhando assim no que diz respeito a atento a que o Espírito Santo de Deus, ele queria falar comigo no dia de ontem. Nós fomos para Sidrolândia, visitamos um irmão, e eu falei: Deus, eu estou aberto aqui para ser usado. Eu não vim aqui para um churrasco, como fui convidado. Eu vim aqui para glorificar o Teu nome na vida desse casal, na vida dessa pessoa. E ali a gente conversou de vários assuntos, mas em um momento oportuno o Espírito Santo soprou para dentro do Seu Evangelho, e ali a gente começou a falar sobre a obra de Deus, sobre a obra do Espírito Santo, sobre também os atributos de Deus ali que Deus usou naquele momento. E eu falei: Deus, muito obrigado. E quando eu cheguei aqui na parte da manhã, também dei aula no EBA, falamos sobre os atributos de Deus. Deus me encheu da presença dEle, da glória dEle, porque falar dos atributos de Deus, falar de quem é Deus, é falar de quem sou eu hoje. É falar daquilo que Ele fez na minha história, na minha vida. É falar daquilo que Ele me ensinou e continua ensinando pela Sua palavra. Por isso, esse texto hoje, ele é de suma importância para a igreja, porque ele fala de um padrão, de uma caminhada na presença de Cristo Jesus, todos os dias. E esse texto, ele vem para confrontar a hipocrisia, ele vem para confrontar a forma que a gente faz, a forma que a gente age, a forma que a gente fala, a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente testemunha, a forma que a gente vive na nossa casa, lá fora e aqui dentro da igreja, porque ele trabalha todos esses aspectos. Eu falei: Deus, primeiro eu. Já falou muito comigo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim. Eu posso pedir para você se colocar de pé, para a gente ler essa palavra? Se coloque de pé e abra a sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia, pode abrir o seu celular. Mateus capítulo 6. Eu gostaria que você colocasse os olhos nas letras, na palavra. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você a partir da leitura nesse momento. Assim como ele já falou. Eu sei que a unção do Senhor já está aqui sobre essa casa, já faz muitas horas. Diz assim: primeiro eu quero que você comece pelo versículo 48, pelo último versículo aí do capítulo 5. Ele diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você pode estar falando para você mesmo: pastor, é impossível viver isso. Não é impossível, irmãos. Porque se aquele que nos salvou está dizendo para você: sede vós perfeito, assim como é perfeito o Pai que está nos céus, Ele está dizendo: em mim tudo é possível. Eu não sei qual o nível de caminhada espiritual você tem, eu não sei qual o nível de testemunho que você tem no dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala para você agora: é possível. E é necessário, se faz necessário que a sua vida, que a minha vida, que a vida da igreja manifeste a glória do Pai com perfeição. Você recebe essa palavra? Amém, queridos? Vamos continuar então. Vamos correr então com o texto, não vou parar mais. Eu só queria fazer essa ênfase para você. Tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas. Então, seja perfeito dentro de 3 padrões que ele nos apresenta agora. Primeiro, tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas ou as vossas ofertas diante dos homens, para serdes vistos por esses homens ou por pessoas. Caso contrário, não tereis a recompensa do vosso Pai que está
nos céus. Quando, portanto, deres esmolas, ou fazer a sua oferta, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmolas, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola, ela seja feita em secreto. Só o Pai, só Deus, contempla o coração do verdadeiro adorador. É só Ele que fala para você: olha, você está sendo justificado, porque eu não vejo soberba dentro do seu coração. Mas quando tu deres esmolas, não deixa a tua mão esquerda então saber o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola seja feita em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompense publicamente. Rapaz, ontem Deus falou muito a respeito desse texto. Sem querer, o Espírito Santo de Deus, pela boca daquele jovem, ele falou para mim: isso é fazer sem as mãos direitas, sem a mão esquerda saber o que a esquerda fez. No 5 ele diz: quando tu orares também, é o segundo ponto da ministração, esmola, que é a oferta, e a oração agora. Quando tu orares, não seja como os hipócritas, novamente ele dizendo, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade eu vos digo que eles já receberam as suas recompensas. Mas tu, filho meu, mas você que é meu filho hoje, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, mais uma vez, te recompensará publicamente. O seu TSD diário tem uma força de uma manifestação pública na sua vida. E talvez na vida de outras pessoas. Mas orando, não useis de vãs repetições. Como assim? Abacadabra, aconteça. Né? Eu recebo, Senhor, e eu tomo posse, sem ter uma vida reta. A prática da oração, queridos, ela está dentro da santificação. Ela está dentro de uma construção. Ela está dentro de uma visitação diária. Ela está dentro de um relacionamento de intimidade com Deus diário. E quando você pratica isso, a palavra de Deus fala que Deus, ele se manifesta na sua vida e faz com que você tenha evidência pública, ou faz com que aquela sua oração se torne pública na vida daquele que você está intercedendo, ou na sua própria vida, daquilo que você está buscando nele. Não vos assemelheis a eles. A quem? Aos hipócritas. Daqui a pouco nós vamos aprender qual que é a origem dessa palavra hipócrita, para que você tenha um profundo entendimento para o resto da sua vida a respeito da palavra hipócritas. Vós não se assemelheis então a eles. Vosso Pai sabe que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ponto. Se você não perdoar, em primeiro lugar, os seus devedores, não ore a Deus. A condicionante da palavra está: primeiro você libera perdão, depois você se apresenta diante de Deus. A parábola do homem que estava devendo uma dívida impagável, e ele é liberado, quando chega naquele momento dele liberar uma dívida menor, uma diária de um mês, ele na verdade não quer, e Deus o condena. Então, para que você receba o perdão de Deus, para que haja uma liberação sobre a sua vida, dentro desse padrão de vida que a palavra de Deus nos coloca, pela própria boca de Cristo, você precisa se render a esse padrão. Primeiro o seu coração libera.
Porque Deus ele não aceita um coração fechado. Ele aceita um coração vulnerável, quebrantado, para que o Espírito de Deus faça a obra dele na sua vida. Então, continuando. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. É o Senhor que manda. É o poder é do Senhor. Está tudo no teu controle. A glória de todas as coisas que eu possuo, que eu tenho, é do Senhor para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, Jesus está dizendo, então vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. E aqui entra o terceiro padrão que Jesus ele nos pede. Além disso, quando jejuardes, não sejas como os hipócritas, novamente ele dizendo, de semblante entristecido, porque desfiguram a sua face, para que diante dos homens pareçam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava a tua face, e haja com naturalidade. Ô irmão, tudo bem? Tudo na paz. Morrendo de fome, mas cheio do Espírito Santo por dentro. Cheio da presença do Espírito Santo. Ô irmão, tudo bem? Tudo bem. Aí Deus já te revela no mundo espiritual como que está aquela pessoa. Porque aquilo que você está alimentando, querido, é o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus fala, importa que aquele me busque em espírito e em verdade. Pedro, quem eu sou, Pedro? Quem tu diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Messias, aquele que há de vir. Tu és o Filho de Deus. Muito bom, Pedro. Não foi você que revelou. Foi o Espírito do meu Pai que habita em vós. Você quer um fortalecimento espiritual da sua vida? Para que a tua carne não pratique aquilo que a tua carne quer? Porque a palavra de Deus, ele diz que o Espírito Santo de Deus, na verdade, ele nos toca o suficiente para que você não faça aquilo que a sua carne quer. Mas só tem essa autoridade quem está no TSD, tempo a sós com Deus, para que você seja fortalecido quando vir a tentação. Então o Senhor, ele fala conosco, através do jejum, que nos fortalece. O jejum aqui é um padrão e um segredo de Jesus para os seus filhos. Senhor, calma aí, calma que vocês já vão sentar. Calma, gente, é sacrifício, tá bom? Senhor, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Por quê? Pode? Os convidados, enquanto o noivo estiver presente, numa festa de banquete, numa grande ceia, fazer jejum? Não pode. Mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser retirado e eles terão que jejuar. Esse tempo é hoje. Jesus já ascendeu aos céus e nós precisamos seguir o modelo de Cristo, de jejuar. Nós já vamos entrar nessa situação. Para não, no verso 18, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que vem em secreto os recompensa. Pode sentar, irmãos, me perdoe. O pastor Nival já estava tremendo ali das pernas, mas acho que uma prova de Deus, né, sobre a vida dele. Queridos, durante os anos que Jesus Cristo ele andou sobre esta terra aqui, ele dedicou tempo a ensinar os seus discípulos os princípios do reino de Deus. E esse texto que nós lemos, esse foi um dos tempos, um dos momentos que Jesus Cristo parou para ensinar 3 padrões principais da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo dele. Princípios estes que entram em conflito com os princípios deste mundo. Alguém uma vez me perguntou, você jejua? Eu falei, jejuo. Quantas vezes você já jejuou? Eu falei, comecei jejuando meio-dia. Né? E aí eu comecei a jejuar uma vez por semana. E aí de tempos em tempos eu jejuo 7 dias. Aí ele falou, quê? 7 dias? Você é doido? Para que isso? Para que aquilo? Tem pessoas que ela não entende. Esta palavra
é para os filhos. Essa palavra é para quem já foi chamado, para quem já foi salvo, para quem está no processo de santidade, para quem está no processo de um chamado específico ministerial, para quem está num processo de uma causa impossível, e ele fala: Deus, eu preciso te buscar, eu preciso compreender, eu preciso que o Senhor me revele situações, eu preciso que o Senhor me dê a vitória. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava lendo uma palavra de Deus, no Antigo Testamento, e eu não entendi aquela passagem, porque um certo homem da tribo de Benjamim, ele foi de uma outra tribo, das 12, ele foi a uma determinada cidade, e nessa determinada cidade, ele entrou numa casa, e nesta casa, vários homens, com H minúsculos, ele bateu na porta daquela casa, e pediu para aquele homem de Deus sair para fora, porque eles queriam conhecer aquele homem. Na linguagem bíblica, conhecer é ter relacionamentos, afetivo com aquela pessoa. E aquele cidadão dentro daquela casa, como era da cultura, o homem que dava guarida ou hospedava pessoas na casa, como era da cultura, ele teria que proteger os seus hóspedes ali. Ali ele falou assim: não faça tal coisa, não faça isso. E aí ele começou a ter esse diálogo com as pessoas. E aí esse homem de Deus, ele falou assim: olha, eu estou com a minha concubina aqui. Tome ela e faz o que vocês quiserem. A princípio eu falei: Deus do céu, eu não vou nem entrar nessa questão do valor da mulher naquela época, eu não quero entrar nisso. Mas ele deu a concubina. E aqueles homens se relacionaram com aquela mulher a noite inteira. Até que na madrugada diz que ela bateu na porta e caiu no batente ali. E aquele homem então indignado, ele pegou aquela mulher, enrolou ela em um lençol, colocou no jumento, foi até a sua tribo, chegou lá e esquartejou essa mulher em 12 pedaços, mandou para as tribos, e as pessoas não entenderam o que era aquilo, e eles perguntaram: mas o que está acontecendo? E aí ele foi chamado: eu vou explicar o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Uns homens da tribo de Benjamim, eles fizeram isso. E será que vai ficar isso? Será que não temos um Deus que tem um atributo de justiça para nos defender? E eles oraram a Deus, e eles falaram ao Senhor: Senhor, nós devemos subir contra a outra tribo, contra a tribo de Benjamim. O Senhor diz: suba, porque eu vou tratar a respeito dessa causa. E eles subiram por várias vezes, e o Senhor não entregou nas mãos dele a tribo. Sabe por quê? Porque eles não entendiam como guerreava. Porque a palavra de Deus diz que quando eles pararam e foram jejuar, a próxima vez que eles foram, Deus entregou. O jejum tem a ver com autoridade na unidade da igreja estabelecida. Por isso que quando você está orando, quando você obedece o comando da liderança dentro da igreja, que o pastor nos dá como visão da igreja, quando ele fala: você precisa orar, você precisa abrir uma sala de oração. Se você não consegue abrir uma sala de oração na sua individualidade, pratique a oração individual, porque você vai estar fortalecido. Mas quando você sai de lá, e quando você chega aqui, você está cumprindo, ou está fazendo se cumprir, no corpo de Cristo, algo chamado autoridade do corpo de Cristo, onde ele diz: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, porque aqui o Senhor ordena a bênção. Por isso que quando você tem alguém enfermo e você fala: pastor, estou com uma pessoa enferma, vamos pedir para a igreja orar, há uma manifestação da glória de Deus pelo poder da unidade. Então, a individualidade, quando ela tem a comunhão no corpo, por isso você não pode assistir tão somente o culto da sua casa, aí você precisa comungar, participar do corpo, porque é na esfera física que o Senhor ordena a bênção sobre a comunidade. A autoridade do corpo unido, ela está na comunhão. Você consegue entender? Então, na verdade, o jejum, ele faz parte desse propósito. Vamos lá. Quero começar a mensagem agora, em nome de Jesus, Senhor. Me ajude. Vamos lá, eu estou empolgado aqui. Jesus amado. Eu quero então começar a falar que
nas bem-aventuranças, especificamente nesse texto que nós lemos, capítulo 6 de Mateus, Jesus apresentou o padrão pelo qual cada um de nós deveríamos viver como filhos de Deus. Esse padrão tratava de 3 deveres específicos. Ele diz: quando ofertares, quando deres esmolas, é um padrão. Se ele falou quando, a palavra já diz que nós devemos fazer. Algum momento nós vamos fazer. É como se fosse uma ordenança. Ele está dizendo: o discípulo, os filhos de Deus, têm que praticar obras de justiça. É necessário que a igreja pratique obras de justiça. E a obra de justiça, resumidamente dizendo, é o amor. A obra de justiça é amar as pessoas. A obra de justiça é ver a necessidade das pessoas. Esse jovem, sem querer, ele falou: pastor, na igreja que eu estou, chegou um mendigo, e ele ficou à porta lá, o culto inteiro. Muitos membros da igreja passavam por ele e falavam para mim: nem conversa, porque ele está pedindo dinheiro. Não fala nada com ele porque ele só quer dinheiro. E ele está bêbado. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem os atributos do ofertar, que é atributos de fazer obras de justiça, ele não se detém na fala do outro, irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo, ele percebe o outro, irmãos. E ele me falou ali, fala: pastor, eu não aguentei. Terminou o culto, e eu chamei aquele homem. E eu falei: eu quero te ajudar. Ele pegou aquele homem e levou até o posto de saúde. Aquele homem estava todo quebrado, cheio de hematomas, com costelas quebradas, tudo. E ele deixou o homem lá, falou assim: amanhã de manhã eu vou passar aqui para pegar ele. Pegou ele, deu um banho, falou: o que você precisa? Eu preciso voltar para a casa dos meus pais. Os pais deles moravam lá em Bonito. Ele pegou o telefone, ligou para os parentes, falou: olha, ele é desse jeito, ele é andarilho, ele bebe, a gente já tentou de tudo. Mas ele conheceu um pouco da história daquele homem. E aí ele falou assim: quanto que é a passagem lá para Bonito? Ele falou: é tanto, então eu vou pagar. E ele falou assim: pastor, quando a minha esposa estava grávida, um homem que não me conhecia, eu não tinha dinheiro para pagar o parto da minha esposa. E ele desembolsou do seu recurso e ele me deu. E o senhor acha que quando acontecer isso na minha frente, eu não tenho que fazer o mesmo? Foi isso que me moveu a fazer. Porque assim como Deus cuida de mim, eu também tenho que ter misericórdia do outro. Obras de justiça, ela não tem a ver apenas com o princípio de devolver aquilo que é de Deus. Ele tem a ver com testemunho de vida. Ele tem a ver com conduta diária de vida. Ele tem a ver com o seu comportamento diante daquilo que todos falam, do senso comum. Ele sai do senso comum, vem para a individualidade, porque você carrega algo que o mundo não tem. Você carrega pão e você carrega água. Você é um Elias no deserto de Serepta. Nós somos essas pessoas. Então dar esmola é muito mais do que fazer para que as pessoas percebam que eu sou piedoso na frente de outros. Então ele falou: quando nós fazermos isso, tanto as esmolas, como orar, como jejuar, nós devemos fazer para a glória de Deus, porque Ele vê o meu coração, e quando Ele contempla uma verdade do meu coração, Ele se move, e Ele escuta, e a palavra de Deus, Ele vai dizer que Ele se lembra das suas esmolas, se lembra das suas orações, se lembra daquilo que você pediu. Foi isso que moveu o coração de Deus. Anjo, vai lá na casa de Cornélio. Vai lá. Por quê? Ele praticava obras de justiça. Por quê? Porque ele orava. Por quê?
Porque ele jejuava, sendo um gentil, ele temia ao Senhor. E todo ser humano que teme a Deus, Deus se move para salvar. É por isso que ele passou por você, para te chamar, para nos chamar, para salvar a sua vida, e depois, através da sua vida, você ser um testemunho na vida dos seus. É por isso que ele nos move. É por isso que ele quer que nós entendamos que o padrão que eu tenho de vida, ele tem que glorificar primeiramente a Deus. Eu não posso fazer para a minha glória, eu tenho que fazer para a glória dele. E aí Deus, ele move um anjo. Deus fala, dá uma visão para Cornélio, dá o endereço de Pedro. E enquanto ele está fazendo tudo isso, pela sua onipotência e onisciência, ele entendia a mente de Pedro, e ele falou, agora eu tenho que visitar Pedro também, no mesmo instante. Se você for olhar para a Bíblia, Deus estava fazendo na vida de Cornélio, mas já estava falando com Pedro. Pedro, está vendo esses animais aqui? Esses animais impuros, esses animais que não se pode comer, no livro da lei de Levítico. Eu quero que você entenda que toda religiosidade, ela tem que cair por terra diante da minha graça. Toda religiosidade. Pedro, olha o que eu estou falando para você. Mata e come. Engula a sua religiosidade. A pessoa é mais importante do que a sua religiosidade. A minha palavra é mais importante diante da religiosidade. A salvação eterna é mais importante diante da religiosidade. Se você come carne, a palavra de Deus diz, pare de comer, se escandaliza o seu irmão, para que ele seja salvo. Se você é forte na fé, suporte a fraqueza daquele que é fraco. Porque você que é forte na fé, você no escândalo, você se mantém em pé na palavra de Deus. Mas o que é fraco, ele vai sair da presença de Deus e nunca mais vai voltar. E Satanás vai destruir. Por isso a lógica de você se render à palavra de Deus e suportar o erro do irmão mais fraco. Você entende? Você entende que a obra de justiça, ela tem a ver com a conduta espiritual do filho? Tudo que o pai faz, o filho deve fazer igual. E nós temos que ser esse. Então esse primeiro ponto que fala sobre esmola, está lá no verso 1. Tenha cuidado de não praticar essas esmolas, essas obras de justiça, que são questão de esmola, de ajudar as pessoas, não só financeiramente, mas talvez em outras situações. Não faça isso para os outros. Jesus Cristo fala em obras de justiça, que na verdade são obras, como eu já disse, obras de amor. E tais obras de justiça devem ser praticadas de maneira natural, sem qualquer necessidade de reconhecimento público e o louvor por parte de outros. Não tem que ter isso. Quando ele diz, no versículo 2, quando, portanto, der esmola, Jesus não proibiu atos públicos. Entretanto, ele advertiu que a motivação para tais atos públicos, mais importante que os simples atos de realizar, é mais importante do que o fato de realizá-lo. A motivação é mais importante. Eu amo estar aqui na frente e erguer meus braços, todos veem, todo culto. Eu me ajoelho diante do público, mas não é para você. Quando eu levanto meus braços ali também não é para você. Eu sei o que está dentro de mim. Jesus, ele sempre me fala, você teria coragem de se ajoelhar e me adorar nesse momento? Eu falei, é claro, Senhor. E eu baixo, essa é a minha mente. Esse é o meu coração, a minha conversa interna com Deus. E eu faço para a glória dele. Eu não me envergonho, mas você tem que entender que motivação é para você fazer tais coisas. Qual é a motivação? Vamos para o segundo ponto. Quando der, vamos continuar. Então Jesus, ele não proibiu. Ele falou sobre a motivação. Todos esses fatos devem ser feitos para a glória de Deus e não para a reputação humana. Jesus nos oferece princípios gerais para a realização de atos justos.
Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 2, do 9 ao 10. Gálatas 2, do 9 ao 10. Recomendamos a graça que me foi concedida, Paulo dizendo aos irmãos da Galácia, da cidade da Galácia, para os Gálatas. Ele diz, olha, eu recomendo Tiago, eu recomendo Pedro e eu recomendo João, tido como colunas. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé. Esses irmãos me ajudaram, ele está dizendo, em sinal de comunhão. Em grego é a koinonia. É o momento de estarmos em unidade. Eles concordaram em que deveríamos, olha bem, eles falaram comigo, falou assim, olha, nós precisamos, nós os gentios, dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Ou seja, quem é os circuncisos aqui? Os judeus. O gentio, que não conhecia Jesus, mas a partir da palavra de Paulo os converteram. Eles agora geram um amor, um senso de justiça. Obra de justiça foi gerada dentro dos gentios agora. E eles olharam para os circuncisos, os judeus, e falaram, lá naquela cidade, eles estão passando fome. Então, nos permita que a gente junte esses recursos e entregue para eles lá. Somente pediram que nós lembrássemos dos pobres e necessitados, o que me esforcei por fazer. Paulo está dizendo assim, eu fui chamado como apóstolo, mas dentro do meu apostolado, dentro da pregação do Evangelho, eu não posso deixar de contemplar a necessidade, a pobreza. Por isso que o Espírito Santo de Deus, em um momento oportuno, ele falou, olha, vocês apóstolos, vocês não podem cuidar da palavra e também das viúvas. Levanta, presbítero. Escolhe no meio da congregação homens fiéis, cheios do Espírito, porque só uma pessoa cheia do Espírito é capaz de amar. Só uma pessoa cheia do Espírito é capaz de erguer um mendigo, orar por ele e acreditar que Deus pode mudar a vida dele quando ninguém mais acredita. Só uma pessoa cheia do Espírito, não mais. E Paulo, ele tomou posse dessa palavra, e eu falo assim, eu concordo com vocês, gentios, nós vamos fazer, e eu vou erguer esses 3 homens, Pedro, João e Tiago, e nós vamos conduzir as suas ofertas a eles. Irmãos, Deus está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês, que eu sou Deus do grego, do judeu, do bárbaro. Se ele apenas aceitar o meu chamado, seja através de uma doação, eu vou usar isso. Seja através da entrega de um sacolão, eu vou usar isso, para que o meu Deus seja apresentado para essa pessoa. Se seja através do meu testemunho, eu vou usar isso. Seja através de eu levar esse homem para minha casa, dar um banho nele, eu vou usar isso. E aquele homem, sabe o que falou para ele? Isso que você está fazendo por mim. Você vai me ver aqui um dia, ministrando nessa igreja. O que Deus fez através de você na minha vida. Irmãos, eu não posso deixar de crer nisso. Porque Deus é todo poderoso. Ele não me salvou? Ele pode salvar essa pessoa. Vamos lá. A mão direita, que nós lemos aqui nesse texto de Gálatas, é sinal de comunhão. Não é simplesmente um sinal de amizade. A palavra koinonia significa muito mais. Significa compartilhar no e compartilhar do que Deus tem nos dado. Compartilhar no que Deus tem nos dado e compartilhar também do que Deus tem nos dado. O que Deus tem te dado. O que você tem na sua mão. O que você tem para contribuir com o outro. Você tem tempo de orar? Você tem condição de comprar um gás? Você tem condição de abençoar alguém na sua necessidade? O que você tem? Paulo considerava o apoio financeiro generoso aos pobres e a administração cuidadosa daquela contribuição como algo essencial
para a missão bíblica, para a missão do Evangelho. Era parte daquilo que ele fora chamado a fazer, bem como das tarefas mais claras evangelísticas de pregar e implantar igreja. Estava tudo junto. Está tudo junto. Em Mateus 6, versículo 2 e 4, as palavras, quando deres esmolas, supõe que os discípulos devem prestar assistência regular às pessoas necessitadas. A proibição, não toques a trombeta diante de ti, e aqui eu quero que você preste atenção, no nome de Jesus, sobre esse momento agora. A palavra aqui, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Eu quero então aqui contextualizar, trazer o conhecimento para você do que eram os hipócritas nessa época de Jesus. Essa palavra se origina-se do fato que as caixas de oferta no templo, as caixas de oferta naquele período, eram caixas de chofar e caixas também de trombetas. Era uma caixa que ela tinha, ela encaracolada. Na parte de cima ela tinha um grande bucal e ela ia se reduzindo até o final. Era uma técnica para que os ladrões não colocassem a mão no gasofilácio e não levassem as moedas, porque não existia dinheiro de papel. Mas, preste atenção agora. Então essas caixas possuíam a forma de trombeta, como uma ampla abertura onde as moedas eram depositadas em um funil caracolado, sempre mais estreito. Esse arranjo impedia que os ladrões metessem as mãos no interior da caixa. Deste modo, presta atenção, fazer tocar trombetas, então, é provavelmente uma referência à ação de lançar moedas de maneira ruidosa. Tipo assim, aqui, né? Contextualizando, né? Vamos contextualizar? Você traz aqui, né? Eu vou profetizar também na sua vida. Você traz aqui um valor exorbitante. Não moeda, hoje no valor. Aí, só que você não está fazendo para a glória de Deus. Você está fazendo para a glória de homens. Aí você coloca lá uma montanha de 1 milhão aqui na frente. Em vez de você falar assim, pastor, olha, eu não joguei na loteria não, mas eu fui abençoado e eu queria falar em particular com o senhor, eu tenho uma bênção aqui para entregar para a igreja. Isso glorifica a Deus. Mas quando nós fazemos isso para nos mostrar, né, nós perdemos a bênção. Então aqui nesse contexto, como o período era moeda, as moedas tinham grandes valores, então o que aquele homem, aquela mulher fazia? Ele pegava aquelas moedas e eles jogavam de uma forma que aquilo fazia muito barulho. E as pessoas, nossa, que homem piedoso, né? Que homem cheio de unção, que mulher cheia de unção. E ele recebia aquela glória para ele. Mas, como Jesus ensinou, o Pai que vem em secreto, Ele vai te abençoar, pela motivação do seu coração. Então Jesus descreveu tal conduta como hipocrisia. Agora, um outro contexto. Quem são os hipócritas? Toda vez que você lê as Escrituras a partir de hoje, você nunca mais vai esquecer. Porque a palavra de Deus diz que essa palavra hipócrita, no grego, quer dizer upócrites, e ele diz assim, originalmente referia-se aos atores que representavam em teatros, romanos e gregos. Os hipócritas a quem Jesus se referia então, são autores espirituais que fingem ter piedade a fim de ganhar aprovação humana. Deus não gosta de atores. Ele gosta daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus não gosta que a gente finja que estamos buscando Ele. Deus não gosta que a gente finja que somos piedosos quando nós não somos. Ele nos busca em espírito e em verdade. E Ele clama a nós para que a gente chegue na presença dEle em espírito e em verdade. Se você andar em espírito, a palavra de Deus diz, não cumprirá a concupiscência da carne. Gálatas 5,19. O Espírito Santo de Deus, Ele faz com que eu e você glorifique a Deus sempre na vida diária. Quando você está na presença de Deus diariamente, o Espírito de Deus te enche, e quando acontece na sua vida diária uma situação a qual você poderia deixar de glorificar a Deus,
você está tão cheio do Espírito Santo que ele vai te ajudar a dizer não para aquela situação. E você vai ser uma grande bênção. Mas aqueles que caminham na carne, a palavra de Deus diz, viverão pelas obras da carne. E as obras da carne são prostituição, mentira, engano, luxúria, roubos, mentiras e muitas outras coisas. Então Jesus ele nos pede para não ser hipócritas, mas para caminhar em espírito. As instruções sobre a mão esquerda e a mão direita que está aí, nesse texto que nós lemos, da esmola, proíbem que nós venhamos a celebrar os nossos atos de justiça. Devemos sim dar com liberdade, mas nunca dar ênfase ao fato que fizemos. Segundo ponto, orar. O segundo padrão que Deus nos deu, como filhos de Deus, é a oração. Vocês já sabem, 1 João 3, abra sua Bíblia por gentileza, 1 João capítulo 3, versículos 5, 6 e 24, são 3 versículos que nós vamos ler. Olha o que a palavra de Deus diz. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que Ele não tem nenhum pecado. Assim que quem vive unido com Cristo, não continua na prática do pecado. Porém, quem continua pecando, nunca o viu e também nunca o conheceu. Quem obedece os mandamentos de Deus, vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Por causa do Espírito. É o Espírito Santo em nós, que nos convence todos os dias, se estamos certos ou se estamos errados. Se devemos falar não para aquilo, ou se devemos falar sim para aquilo. Mas tem alguns irmãos, tem alguns queridos irmãos, que acham que estão caminhando na presença de Deus, na verdade está caminhando no espírito de Saul. O espírito já saiu faz horas, e a pessoa continua fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas continua ofertando o holocausto ao Senhor. Continua orando, mostrando para o povo que está na presença de Deus, mas na verdade não está na presença de Deus. Essa palavra é para você nessa manhã. Deus não quer sacrifício. Ele quer um coração puro, um coração verdadeiro na presença dEle. E você só conquista isso na redenção do quarto de escuta. Só quando você tiver uma audiência com Ele em particular, diária, no quarto de escuta. É ali que Ele vem em secreto e fala contigo em secreto. Ele não vai te expor, mas Ele vai fazer com que você se renda a Ele. É ali que é a casa do oleiro. É ali que Ele vai dizer, olha, o oleiro, o dono do barro, ele tem poder de renovar o barro. E Ele te chama para esse TSD. E é ali que Ele vai falar contigo e vai te renovar. E aí quando você chegar aqui vai ser uma glória, vai ser uma jarrada de fogo, vai ser uma unção, porque é uma unidade. Deus vai descer com a sua autoridade sobre o corpo, porque você está cheio, porque a igreja está cheia. Esse versículo que nós lemos não sugere que uma pessoa viva em perfeição e sem pecado. O texto nos mostra que não deve existir pecado que governe a sua vida. Eu pergunto, há algum pecado que está governando a sua vida? Se há, Deus está te chamando neste momento para reconciliar com Ele. O Espírito e a graça de Jesus Cristo nos mantém em um nível acima do pecado dominante. Esse modo de viver no controle do Espírito Santo não acontece do dia para a noite. Ele se desenvolve na vida cristã à medida que nós amadurecemos, que é a santidade. E a santidade está lá no secreto. Se desenvolve lá no secreto. Se desenvolve na EBD, se desenvolve no momento de oração, se desenvolve no GDF, se desenvolve num culto, quando nós ouvimos a palavra e somos renovados por ela. Então não é de um dia para o outro. Mas Jesus, Ele vê o seu crescimento. Amém, queridos? Versículo 5 e 6 do texto de Mateus capítulo 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Quem é os hipócritas? Atores espirituais que fingem piedade diante de Deus.
Não seja tolo. Deus não possui qualquer consideração por tais ações públicas. Orar como os hipócritas, dizendo, batendo no peito: Senhor, olha eu aqui. Senhor, olha, eles fez isso, mas eu fiz aquilo, tal. E chamando para si a atenção. Ou seja, ele não considera os atores espirituais que fingem ter uma vida espiritual para ganhar a aprovação de pessoas. Deus, que está no secreto, conhece e busca os verdadeiros adoradores. Amém, queridos? Vocês podem respirar se vocês quiserem, está autorizado. Amém, queridos? Pode relaxar, pode olhar para o lado. Amém? O que eu quero dizer para vocês, a palavra do Senhor nós temos que receber de bom grado. Porque a palavra de Deus, ele diz que aquele que recebe a repreensão, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele está repreendendo muitas pessoas aqui. Eu sei que tem muitos maridos aqui que desonram suas esposas, muitos filhos que desobedecem os seus pais, muitos líderes muitas vezes que não ouvem a sua liderança. Eu sei disso, nós sabemos disso, porque eu também me incluo dentro dessa história. Quantas vezes eu não tenho que me reconciliar? Quantas vezes eu não tenho que buscar o Senhor? Quantas vezes eu não tenho que chamar a Deise novamente para a gente conversar? Quantas vezes? Mas o que Deus espera de cada um de nós, irmãos, é que a oração no secreto faça efeito de mudança. É que você ouça a oração. Quando você lê a palavra de Deus, Deus ele fala contigo. Quando você ora a palavra, quando você ora a Deus, você está falando com Ele. Há uma troca de conhecimento. Há uma troca de sabedoria. A palavra de Deus, ele diz então que você tem que entrar num quarto. Nessa época, o quarto, ele não possuía janelas e nem portas externas, quer dizer. Portas internas tinha, mas não tinha janelas externas. O que será que Jesus está querendo dizer para você nessa manhã? Ele está te convidando para você voltar mesmo, para você decidir mesmo. Ele está te esperando nesse lugar secreto. Não vai ser aqui. Aqui ele pode te dar o start, mas é lá no secreto, é na audiência individual com Deus, que ele vai conversar com você e que ele vai mudar. Eu só sou um pastor hoje, porque numa época de seminário, onde os professores disseram para mim assim, tudo que você aprendeu na IBD, você joga no lixo. E eu, no meio do curso, eu decidi, juntamente com outras pessoas, montar um grupo de oração. E todas as noites no secreto, eu estava passando por uma tribulação de separação, de divórcio, eu ia para o secreto nas madrugadas, saía do serviço, ia para a mata, voltava 3 horas da manhã, acordava às 7 horas e ia trabalhar. Passei 1 ano dessa maneira. E foi assim que Deus me sustentou. Eu ouvi Deus me chamar. E eu falei, eu sei que é a tua voz. Eu sei que foi o Senhor que falou comigo. E eu estou aqui. Eu não sei nem para onde ir. Eu não sei nem o que fazer. Mas eu estou aqui, Senhor. Me sustenta. Porque eu sei que foi o Senhor que me chamou. Então, estar no quarto de oração é realmente tomar posse da voz do Senhor que te chama e te aguarda lá. Amém? Então eu quero dizer para você, ter um tempo de oração todos os dias é essencial para a vida de um cristão. A oração conduz poder transformador de vida no Espírito Santo. Da mesma maneira que Deus fala por meio da sua palavra, falamos com Ele por meio da oração. Orar é simplesmente falar com Deus. Tudo começa a partir do momento que se tem uma firme convicção de que a oração é uma parte essencial de uma vida diária. Tudo começa aqui. Quando você decide ter uma vida diária de oração, começa a mudar a sua história e a sua vida. Existem pelo menos 3 elementos fundamentais para uma vida eficaz de oração. O primeiro elemento fundamental, você precisa decidir qual será o seu estilo de oração. Alguns gostam de ficar em um quarto onde pode ser livres para falar com Deus, sem se preocupar que alguém o ouça. Outros gostam de escrever as suas orações, uma vez que isso os ajuda a manter os seus pensamentos focados. Pessoalmente, eu sempre achei mais fácil concentrar-me e falar com o Senhor andando. É assim que eu oro na minha casa. Cada pessoa precisa então definir para si mesma o que fica melhor para ela ou para ele.
O segundo elemento que você precisa criar: escolher quando orar. Se for possível, eu quero dar uma direção para você. Escolha um período da manhã. Escolha a primeira hora para Ele, porque Ele vai te encher. E durante o dia, você vai usar aquilo como ferramentas, como armas espirituais, até o final do dia. É uma estratégia espiritual. Deus orava nas madrugadas. Ele saía à noite para orar, saía. Mas você não encontrava Jesus nas madrugadas. E quando você encontrava Ele, ele era orando. Ele batia nas costas dos discípulos e falava assim: você não pode vigiar comigo mais um pouco, não? Bem, queridos, vamos para o último ponto aqui. Jejum. Desculpa, eu esqueci de falar o terceiro ponto, né? Amém. Terceiro ponto. Você precisa definir quanto tempo você quer passar em oração. Quero dizer para você, quanto mais tempo, melhor. Mas se você não tem esse costume, comece com 10 minutos. Mas pratique isso diariamente. O hábito nunca se estabelece na vida de uma pessoa inconstante. Vou repetir. O hábito nunca se estabelece na vida de uma pessoa inconstante. Por isso eu oriento você, comece com 10 minutos, mas faça os seus 10 minutos. Daqui a pouco, 1 hora, meio-dia, vai ser pouquíssimo para você. Você não vai querer sair da presença dele. Vou então aqui para o último ponto, que é o jejum. Jesus também nos ensina o padrão correto de como jejuar. Quando jejuardes, não sejas como os hipócritas. Quem é hipócritas mesmo? Autores espirituais que fingem para ganhar para si os louvores, a glória de Deus. Não seja como eles. Quando você jejuar, jejue como um guerreiro. Jejue com um objetivo. Jejue para a glória de Deus. Esta citação de Mateus 6, capítulo 16, está aí na sua Bíblia, refere-se à prática judaica de esfregar cinza na face e apresentar expressões sombrias. Isso era um ato original dos judeus. Isso era uma prática original, eles não faziam isso com soberba. Mas muitos hipócritas, eles usavam disso para mascarar a sua falsa piedade. E Jesus percebeu isso. Porque Jesus, que vem em secreto, contempla a sua atitude de coração. Qual é o segredo do jejum? É uma pergunta. Jejuar é o segredo para as portas abertas. Eu vou ousar falar para você. Vou ousar diante do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você está deixando de receber uma bênção de Deus porque você não tem a prática do jejum. Quando te chama para jejuar, você fala: Deus, em nome de Jesus, afasta de mim esse cálice. E você não completa a oração. Você tem que ser como Jesus. Mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Eu vou jejuar. Porque o jejum, ele é o segredo que abre as portas. Como essa história que eu contei para vocês. As tribos só venceram porque eles jejuaram. Quando eles foram contra Sodoma e Gomorra, em uma situação parecida como essa, eles só venceram o espírito da imoralidade, destruindo aquela situação por conta do jejum. Então, o segredo do jejum é que ele abre as portas, ele traz a provisão milagrosa de Deus, ele traz o favor de Deus, e o toque suave de Deus sobre as nossas vidas. O jejum faz isso. Jejuar é a chave secreta que abre a porta do céu e fecha os portões do inferno. Pastor, mas onde o senhor viu isso? Na Bíblia. Pastor, me mostra lá na Bíblia onde o senhor viu isso. Quando Jesus, ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, e ele foi tentado por Satanás. No outro dia, aparece uma senhora, que a sua filha, na verdade, estava endemoniada. E ele apresenta, e ela apresenta esse filho
essa filha a Jesus. E Jesus dá uma resposta para ele: eu estou aqui para primeiro abençoar os filhos, que eram os judeus, porque a primeira palavra veio para os judeus. A expressão do texto, eu achava que era humilhante, mas depois eu entendi, né? Ele considera a pessoa como um cachorrinho. E o Espírito Santo de Deus, ele toma aquela mulher. Jesus contempla o coração dela, porque ela era uma gentia. E ela fala: Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha filha. Até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nem os discípulos que estavam com ele nunca tiveram tamanha fé, Jesus disse. E Jesus ouviu a oração daquela mulher, expulsou o demônio daquela pessoa, daquela criança, daquela filha, daquela jovem. Mas eu quero que você lembre que ele expulsou porque ele estava em jejum. Ele sabia que muitas castas de demônios só saem com jejum. Outra situação aconteceu de forma igual. Um pai desesperado teve uma criança. Desde a infância, o espírito demoníaco lá, ele entrava na vida daquela criança. Aquela criança tinha ataque epilético. Quando aquela criança, segundo a história que ele conta para Jesus, ela cresceu, se tornou ainda mais grave a situação. E a palavra de Deus diz que aquele demônio jogava aquela criança no fogo, jogava aquela criança na água para se afogar. E era essa lida do pai, o sofrimento daquela família. E ele falou: tenha misericórdia do meu filho, Senhor. Eu já levei até para os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. E aí você se pergunta: mas por que, pastor? E eu quero dizer para você, os discípulos também fizeram a mesma pergunta que você está fazendo. Por conta da tua pouca fé. Mas é isso então, por conta da fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão, uma fé pequena, você diz para a montanha: sai daqui, se transporta para lá, ela vai fazer isso. Mas existe no texto uma palavra chamada assim: contudo. Essa é a resposta do jejum. Contudo, esta casta de demônios, ela só sai com jejum e com oração. Então Jesus está nos ensinando que tem muitas coisas na sua história, na sua vida, que só sai quando você jejua. Você só tem a autoridade dos céus, como nós no campo igreja, corpo de Cristo, nós só temos a autoridade dos céus quando nós praticamos também o jejum. E você na sua individualidade só tem a autoridade dos céus quando você pratica jejum também, porque tem castas nas nossas histórias de vidas regressas familiares que só saem através de jejum. E Jesus sabia disso. Vamos lá, eu gostaria que você se colocasse de pé. Foi a fome pela vontade de Deus e a sede pela vontade de Deus que salvou Cornélio e toda a sua casa. O jejum, as esmolas, as ofertas e as orações subiu a memória de Deus. E a palavra de Deus diz que as tuas orações, lá em Atos capítulo 10, diz a Cornélio: Cornélio, o anjo fala a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aqui eu quero, neste momento então, dizer para você que esse jejum ativa uma fonte em seu espírito que vai mais fundo do que a fome temporária que você sente na carne. Quando você tem fome de Deus, Ele saciará você. Ele também traz saúde, o jejum também traz saúde e cura para o nosso corpo. Assim como prosperidade financeira e as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Jejum
é realmente uma fonte secreta de poder, autoridade e do favor de Deus nas nossas vidas. Eu queria que você olhasse para mim nesse momento. Eu já fechei aqui a mensagem, mas eu quero fazer o apelo para você nessa noite, nessa manhã, sobre alguns pontos. Do campo de ofertas, é o campo onde o próprio Deus, ele diz que se nós amarmos o dinheiro, nós estamos numa idolatria, adorando um Deus chamado Mamon. Ser desprendido, ter obras de justiça, nos faz cumprir o Evangelho de Cristo, porque Cristo, ele foi um dos maiores assistentes sociais que eu já conheci. Acho que foi por isso que ele me chamou para essa área. Quando eu fui fazer serviço social, eu entendi isso. O Espírito Santo me chamou para entender essa área, porque é uma área que Deus, ele se preocupa. No campo de obras de justiça, Deus, ele te chama para isso. Deus, ele te tocou nesta manhã para isso. Ou ele já te chamou e você nunca disse sim para ele. Eu quero que você esteja atento naquilo que o Espírito Santo de Deus, ele te falou, e que você saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar para que Deus confirme na sua vida uma área ministerial nesse campo. Sobre a autoridade de Deus. Você que se sente sem autoridade, você que ora, mas você fala assim: cara, eu não vou nem continuar orando mais, porque eu não sinto, eu não vejo que eu tenho autoridade. Eu tenho que chamar um irmão para orar pelo meu filho, eu tenho que chamar um irmão para orar pela minha esposa. Não é errado fazer isso, mas Deus está te falando, ele quer te dar a autoridade de volta, através do secreto. Então eu quero dizer para você que não tem a prática do secreto, eu quero que você venha aqui na frente, porque Deus, ele vai te dar uma autoridade nessa área, para você romper nessa área. Jejum. Vocês perceberam aqui na palavra de Deus que Jesus, ele nos ensina a jejuar. Por duas vezes nós lemos esse texto hoje. Primeiro ele fala, quando o noivo foi embora, aí sim eles vão ter que jejuar. Ele já foi. Jesus, ele já ascendeu aos céus. Agora os discípulos deles têm que continuar a prática do jejum. E um outro texto diz, em várias passagens bíblicas, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Sobre a hipocrisia. Jesus está pedindo para que você deixe de ser ator. Deus não te chamou para ser ator, não. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para ser filha. Deus, ele te chamou para você caminhar numa transparência de verdade. Quando eu estava lá em Cidrolândia, cheguei no momento e falei assim: Deus, eu conheço tantas escrituras, mas agora, nesse momento, eu não sei nem o que orar para esse rapaz. E a minha oração não saía. E ele falou assim: eu não quero que você escolha palavras bonitas para orar, não. Fala para ele o que você viu nele. Eu falei para ele: eu vi em você. Deus está mandando te dizer que ele já viu os atos de justiça na sua vida. Ele já sabe que você é servo. E você está tão preocupado em querer saber o que ele quer de você hoje, que você está perdido no seu pensamento. Ele diz: descansa o seu coração, porque ele já te conhece. Muitas vezes nós somos hipócritas, irmãos. Jesus quer que você seja essa pessoa simples, comum, mas cheia do Espírito Santo, sem máscara. Bem, queridos, vamos adorar o Senhor? Eu quero que você adore o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Os seus olhos.
Feche os olhos. Neste lugar, tu és rei. Sinta Ele te chamar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a minha vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Ele passou hoje no caminho que você estava perdido. Volte para Ele. Ele passou hoje no caminho que você estava perdido. Tu és real. Não tenha vergonha, queridos. Não tenha vergonha de se humilhar diante dEle. Não tenha vergonha de pisar a cabeça de Satanás hoje, nesse momento. Não tenha vergonha de dizer: eu estava em um caminho errante, torto. Eu estava vivendo uma vida de hipocrisia, mas eu entendi, Espírito de Deus. Eu entendi que o Senhor me ama. Eu entendi que o Senhor me quer. Eu entendi, Espírito Santo. Eu vaguei por muito tempo fora da tua presença, mas eu te conheço. Eu sei discernir a tua voz. Eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Então, minha filha, sai do seu lugar. Então, minha filha, saia do teu lugar. Saia do teu lugar e venha glorificando a esse Deus que te ama, a esse Deus que te dá padrões de comportamento, de exemplos. Ei, cantai, vai, soiandará, baixuiadá. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha força. Satanás, eu te dou uma ordem nesta hora, em nome de Jesus Cristo, o Deus de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, solta para a glória do nome de Deus. Libera em nome de Jesus, porque ela não é tua, porque ela não é tua, porque ela não é tua, porque ela pertence ao Deus Altíssimo. O nome dela está escrito no livro da vida. Ei, canta, babachou. Eu te chamo filha, eu te chamo filha. E arabassundera, eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo. Chá. A minha fonte é o teu amor, minha colheita. Glória a Deus, queridos. Levante as suas mãos aos céus nesse momento. Deus está revestindo essa igreja nessa hora de autoridade, porque ela entendeu o princípio, o padrão bíblico. Você pode erguer suas mãos e pode dizer: Senhor, nós tomamos posse dessa autoridade nessa noite.
Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. E nós oramos confiando no cabeça. E Ele diz: eu estou para salvar. E Ele diz: eu estou para curar. E Ele diz: eu estou para reconciliar. Ei, shei, canto babassunderela. Ei, oh, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, da tua presença. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, seja glorificado. Senhor Jesus, seja exaltado. Ó Deus, ó Pai, que a glória, ó Pai, que a honra, que a autoridade e o poder, ó Deus, que a manifestação, ó Pai, da bondade, que a manifestação da misericórdia, que a manifestação da salvação, ó Deus, Pai, possa estar, Senhor, ó Pai, sendo ministrada, ó Deus, sobre esse ambiente. Ei, cantou, oh Jesus, obrigado, Senhor. Ah, Espírito Santo, aleluias, aleluias. Ei, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, 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 santifica, rastu, cantarabás, em nome de Jesus, santifica, arabastu, que tanderabastu. Aleluia. Você pode continuar adorando a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus. Eu quero te abençoar. Nós vamos continuar cantando essa canção. Espírito Santo de Deus, eu quero glorificar o teu nome pela salvação. Eu quero glorificar o teu nome pela libertação. Eu quero glorificar o teu nome pela reconciliação. Eu quero glorificar o teu nome pela verdade da tua palavra. Eu quero, Deus, liberar uma bênção sobre as famílias, ó Pai, desta casa, Pai, sobre aqueles que nos assistem. Espírito Santo de Deus, eu quero, ó Pai, profetizar a tua paz, a graça do Senhor, que a paz do teu Espírito Santo esteja sobre eles, ó Pai, na forma de testemunho, na forma, Pai, de palavra, na forma de obras de justiça, na forma da oração, na forma da intimidade. Espírito Santo de Deus, eu os abençoo para que eles tenham uma semana de vitória, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Deus e encerramos com essa canção. Levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. A minha fonte, você pode dizer isso para Ele. Amor, minha colheita, o teu amor, minha herança, o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita.
Vire para a pessoa que está do seu lado. Se é sua esposa, acocha ela. Dá um abraço apertado nela. Se é um irmão, você dá um abraço, profetizando sobre a vida dele, uma semana de bênção. Libere sobre ele uma unção pela tua palavra, que você está cheio do Espírito Santo nessa manhã. Libere sobre ele uma bênção, profetize, e que Deus abençoe a sua vida, e que você tenha uma semana de paz, no nome de Jesus. Aleluia.